Boa noite, pessoal, tudo bem? Esperar 2 minutinhos para dar 19 horas, daí a gente já começa, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou o professor Daniel e vou estar acompanhando vocês aqui, vou ser o tutor de vocês no curso, né? E vou aproveitar então para a gente começar a nossa reunião de hoje. Eu passei um recadinho para vocês e pedi para que vocês começassem a organizar as equipes, né? No último módulo, módulo 4, vocês vão ter que fazer um trabalho em equipe. 2 alunas já me responderam, pedindo para formar uma equipe entre elas, né? Eu já formei o grupo e aí eu vou aguardar mais um pouco para vocês poderem estar conversando entre vocês aí, decidindo. Talvez vocês já tenham até grupos formados, né? Para a gente poder estar deixando tudo em ordem para quando for fazer então o trabalho em equipe, tá? Alguém tem alguma dúvida? A Teresa falou que nós temos grupos formados de outras matérias. Perfeito, é só me falar então quem são os componentes para eu poder estar criando os grupos aqui nessa disciplina. Tá bom?
Professor, nós tínhamos um grupo, mas infelizmente dois componentes deixaram o curso, certo. então estamos abandonadas. Kátia Marmo e Erenilda. Então, se eu puder incluir a gente, e se puder incluir a gente num mesmo grupo, porque nós trabalhamos juntas. Sim. Nosso grupo todo trabalha junto, os outros dois saíram, então se puder incluir nós duas num grupo e juntas, melhor, facilita o trabalho, por favor. Tudo bem, não Tá tem bom? problema. Se vocês quiserem também fazer só as duas, não tem problema. Aí fica a critério de vocês. Se não for tão pesado quanto o último que a gente está fazendo aqui do Pepe, a gente faz tranquilamente. Esse aqui está difícil, por isso que eu disse. Mas a gente pode fazer as duas, sim, sem problemas também. Então pode aí ser. Eu vou até pedir para vocês, então, uma gentileza. Vocês perceberam que todos os módulos estão abertos, né? Acho que foi até um pedido de um aluno do curso de vocês, aí do grupo, né? Que ficassem abertos. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá no módulo 4, já dá uma olhada no esquema do trabalho, né? São 5 tópicos, né? São 5 ações que têm que ser resolvidas ali. E aí depois vocês veem. Se vocês acharem que está muito puxado, vocês me dão um toque aí, a gente tenta incluir em outro grupo. Eu posso até dar uma, como é que eu posso dizer, uma dica, né? Que assim, o primeiro tópico, né? Ele vai ser pesquisado na internet. Então não tem muito que ficar, vamos dizer assim, criando, né? É mais assim para vocês terem uma noção, é para montar um organograma e explicar as funções. Então, de um RPPS, de um regime próprio. Então, se você pesquisar na internet, até comentei com os alunos da última turma, né, eu falei assim, não façam nada muito complexo, né, não peguem um organograma muito complexo, porque senão fica realmente complicado. Então, vocês peguem assim um organograma mais simples, né, escolham aquele organograma, monta, depois explica as funções de cada um dos cargos, né, beleza. E tem um tópico lá que tem que fazer uns cálculos, né? E isso está descrito no módulo 3. Então tem um exemplo, tem a resolução no módulo 3 e vocês vão ter que fazer no exercício lá, fazer o cálculo e me dizer se chegou a um déficit ou um superávit, né, do estudo atuarial. Tá? Então aí eu acho que é o ponto que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não é nada fora do comum. Tá bom? Tudo bem? Então, combinado. A gente acha que é tranquilo. Então, se não for, eu dou um toquezinho para o senhor e o senhor coloca a gente em outro, tá bom? Beleza, a Nair já até mandou aqui que vai ficar a Marta, o Thales e a Nair num dos grupos. Daí eu já crio e já deixo organizado. Tá? Professor, boa noite. Pois não. Boa noite. Boa noite, meu nome é Pablo. Eu estou dando uma olhada aqui na turma e eu estava já fazendo alguns trabalhos anteriormente em outras matérias aí com o pessoal aí e era o 4º módulo, agora é o 5º que eu estou participando e o 6º, né? E eu não estou vendo ninguém aqui que estavam comigo no grupos passados, tá? Certo. Então eu tô sozinho aí, de repente, se alguém estiver na mesma situação e quiser fazer algum trabalho comigo aí, eu me coloco à disposição, tá? Eu não estou vendo nenhum colega dos cursos anteriores, tá bom? O Matheus aqui montou um grupo, me mandou uma mensagem aqui, Matheus, estou dentro, vamos lá. Beleza, então aí, o Pablo já está se colocando aí à disposição, se alguém quiser formar grupo com ele. Tá? E os demais também vão pensando, dá uma olhada lá no módulo 4, que nem eu falei, né? Dá uma examinada no trabalho. O trabalho ele tem, tirando essa parte de cálculo, o que envolve ele é um pouco de análise, né? Vocês vão ter que analisar a situação, explicar, e o restante vamos dizer assim, é dissertativo, né? Então não tem um cálculo e o restante é dissertativo. Ok? Então aí vai depender de vocês para dizer se é muito complexo, não é muito complexo, então aí fica meio difícil, né? Eu sou o professor Daniel, já leciono já há muitos anos, né? Só no nível superior eu já estou há mais de 15 anos. Com pós-graduação eu já tenho mais ou menos uns 3, 4 anos de experiência, né? Inclusive na parte EAD.
e eu trabalho num regime próprio. Eu sou diretor previdenciário do regime próprio de Taboão da Serra. Então, assim, eu procuro sempre trazer um pouco da minha experiência, né, do meu conhecimento no caso, para poder compartilhar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo ou mesmo sobre alguma coisa referente a regime próprio, pode perguntar, mesmo que não estiver dentro do contexto da matéria, né, eu posso estar explicando dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência. Tudo bem? Eu estou aqui anotando os nomes de vocês, porque depois eu preciso lançar a presença de vocês aí, porque tudo aqui é avaliativo, né? Então, inclusive a presença de vocês aqui na nossa hall de hoje, né? Eu estou anotando aqui para não ter problema. Bom, o que eu gostaria de estar falando para vocês nessa nossa primeira reunião. Então, já falei sobre os grupos, né, que vocês devem estar me passando depois os nomes, aqueles que já passaram eu já vou montando. E, assim, até antes da entrega do trabalho do módulo 4, se tiver alguma alteração, é só me dar um toque, né? Não tem problema nenhum. A gente pode estar ajustando. Agora, falando da aula de hoje, antes da gente falar da explanação geral que eu vou fazer, alguém me perguntou sobre o trabalho individual, né? Quem já está acessando o AVA percebeu que no módulo 2 nós temos a atividade individual. E a atividade individual perguntaram para mim assim, mas tem um número mínimo, um número máximo de páginas, né? Não tem nada especificado. Como é um trabalho individual, né? Eu sugiro, assim, pelo menos umas 4 páginas, 4 laudas, né? Pelo menos para a gente poder estar avaliando. Agora, o número máximo fica a critério de vocês, né? É lógico que vocês têm uma série de atividades para estar fazendo, então, assim, procurem estar distribuindo o tempo de vocês dentro das atividades para não ficar se dedicando demais a uma única atividade e esquecer das outras, né? Tem que lembrar que cada módulo tem um fórum ele é avaliativo, então tem questões para serem respondidas, né? Então não deixem de participar de nada, perfeito? Então vamos falar um pouquinho da disciplina, né? Na nossa disciplina fala-se de governança em RPPS, né? Governança de regimes próprios de previdência social. Então, a gente já começa no módulo 1 abordando essa questão, né? Que são os aspectos gerais do RPPS. E aí, quem já deu uma olhada no material, quem já começou a se inteirar de todo o conteúdo aí, percebeu que é falado da tríade da Previdência Social no Brasil, né? Que nós temos o regime geral, que é o INSS, todo mundo que trabalha de forma seletista, né? CLT ou mesmo autônomo pode estar contribuindo, se é CLT é obrigatório, autônomo é opcional, para poder estar se aposentando e para poder ter os benefícios do regime geral. Temos o regime próprio, que é para funcionários públicos que têm o regime próprio estabelecido, né, criado. Tem um detalhe interessante, né, com a reforma previdenciária de 2019, a partir da reforma, né, dia 12 de novembro, se eu não me engano, de 2019, a emenda complementar lá, ela previu que não pode mais ser criado nenhum regime próprio. Então, até o dia 12 de novembro de 2019, município, estado, qualquer ente federativo que quisesse criar o seu regime próprio era permitido. De lá para cá não pode mais. Então, vamos supor, o que acontece com o funcionário público de uma prefeitura aí do interior de, sei lá, São Paulo mesmo, né? Se não tem regime próprio criado, os funcionários, eles são concursados, mas são seletistas. E aí eles vão contribuir para o regime geral. E no caso de quem tem o regime próprio instituído, eles são concursados estatutários e contribuem para o regime geral da sua cidade, do seu estado e assim por diante, né? E também temos a previdência complementar. Então, o nome mesmo já está dizendo, né, para complementar a previdência oficial. E aí tem um outro detalhe interessante também, a emenda 103 traz essa questão que é o seguinte: depois que todos os regimes próprios reorganizarem os seus sistemas previdenciários, né, o que vai acontecer? Até o valor do teto
de contribuição e de benefício do INSS, o regime próprio vai estar pagando os seus funcionários, né, a partir do momento que ele fizer essa reformulação. Então está em torno de R$6.000, eu não lembro certinho o valor, mas é 6.000 alguma coisa, né? Quem ganhar acima desse valor, os novos concursados, né, que entrarem para o regime próprio e ganharem acima desse valor, então ganhar acima de R$6.000, o que vai acontecer? Até R$6.000 ele contribui para o regime próprio. Acima desse valor, ele não pode contribuir para o regime próprio, fica limitado. Então, ele vai ter que contribuir para a previdência complementar, caso ele queira ter um valor a mais na sua aposentadoria. Tá? Então, a previdência complementar é exatamente isso, complementar o valor da sua aposentadoria, e ela é baseada na sua contribuição. Aquilo que você contribuiu vai gerar o benefício futuro lá na frente. Tá? É diferente do RPPS ou do regime geral, que ela tem essa participação dos que estão na ativa, né? Os funcionários que estão na ativa. Pode falar. Me tira uma dúvida, então, essa pessoa, ela contribui para o regime normal, mais o complementar ou só o complementar? Não, ela contribui para o regime normal, que é obrigatório, e se ela quiser ter um valor acima do teto máximo do RGPS, do INSS no caso, ela também deverá contribuir para a previdência complementar. Ah, tá. Obrigada. Tá? Nada. Também foi falado no primeiro módulo alguma parte de legislação, né? Então vocês vão perceber que assim, o regime próprio de previdência, ele tem uma legislação específica. E aquilo que não estiver específico, não for específico do RPPS, o município ou o estado tem que se basear nas regras e na legislação do INSS, que é o regime geral. Tá? Então, se houver legislação própria ou específica do governo, da legislação federal ou estadual, segue-se essa legislação. Caso contrário, nós temos que pegar como parâmetro, né, a legislação do INSS, que é o regime geral. No módulo 2, nós temos aí uma visão do cenário macroeconômico, né? Aí vocês vão falar para mim, puxa vida, né? Mas o cenário macroeconômico é bem complicado, né? E eu posso dizer para vocês uma coisa interessante, né? 2020, nós já terminamos o ano de 2020, né? Mas 2021, ele está parecendo assim uma continuação de 2020. Por quê? Como eu trabalho com regime próprio, né? E eu sou das pessoas também que fazem parte dos investimentos da Taboão Prev, no caso, que é o regime próprio onde eu trabalho, nós estamos percebendo o seguinte: mesmo tendo acabado 2020, os efeitos da pandemia, os efeitos do coronavírus, o efeito de toda essa bagunça causada aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Ele vem se arrastando para 2021. Então, a mesma dificuldade que nós tivemos em 2020 para poder entender toda essa confusão econômica gerada pela pandemia, ela está se arrastando para 2021. Então, os investimentos ainda estão estressados, né? Cada vez que acontece alguma coisa estranha, né? Tá faltando vacina no Brasil, pronto, começa a dar problema na bolsa, começa a cair a ação, fica negativo e assim vai. E aí nós temos aí, né, as influências políticas, as próprias influências econômicas, as influências comerciais, né, que o mundo todo está demandando por uma série de recursos e serviços, e nunca se viu isso antes, né? E os países não estavam preparados e ainda não estão preparados, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente tenta dizer que está melhorando, não é bem assim. Principalmente o nosso país, né? O Brasil tem uma estrutura bem delicada, né, de produção, e qualquer coisa abala isso e acaba prejudicando o comércio, prejudicando a indústria, prejudicando tudo, e nessa pandemia isso está se refletindo na parte econômica, na parte de investimentos. Ainda no módulo 2, o que acontece? É falado da resolução do Conselho Monetário Nacional a 3922. Então, a gente pode dizer o seguinte: essa resolução é a resolução chave, a principal
para a parte de investimentos do RPPS. Sempre que se falar em investimentos, nós vamos estar falando da resolução 3922, porque é através dela que tem, vamos dizer assim, o balizamento de todos os investimentos, onde eu posso investir, onde eu não posso investir, ok? Se não estiver na resolução 3922, o RPPS não pode fazer investimento. Então tem uma série de regrinhas que têm que ser cumpridas, né? Existem limites, e vocês têm que estar dando uma olhadinha nisso, porque aquele trabalho lá do módulo 4 que eu falei para vocês, ele vai pegar alguma coisinha disso aí. Então, para você entender que existem limites de investimento, tanto na renda fixa, na renda variável, investimento no exterior, e vocês têm que entender que o RPPS tem que estar cumprindo essa limitação, né? Ele tem que estar sempre verificando isso. E aonde que ele demonstra isso, né? Na política anual de investimentos. Então, anualmente, o que o RPPS faz? Lá pelo mês de setembro, outubro, nós começamos a fazer a análise de tudo que está acontecendo durante o ano e começa o preparo da política anual de investimentos para o ano seguinte. Então, é como se fosse um orçamento, né? Só que é a política anual de investimentos. Então, nós vamos estar verificando o que nós já conseguimos atingir no ano em curso e o que nós queremos atingir no ano seguinte. Sempre lembrando uma coisa importantíssima, o RPPS tem uma meta, que nós chamamos de meta atuarial. Por que meta atuarial, se nós estamos falando de investimentos? Tem que lembrar que os investimentos do RPPS têm a função, a obrigação de cobrir o pagamento de benefícios atuais e futuros. Então, tudo que eu estou arrecadando e tudo que eu estou investindo hoje, ele tem que ser utilizado para o pagamento dos benefícios dos atuais aposentados e pensionistas e dos futuros aposentados e pensionistas do regime próprio. E isso é traduzido através da meta atuarial. Então, via de regra, qual é a meta atuarial? Quase sempre é IPCA mais 6% de juros ao ano. Por que IPCA? IPCA é o índice oficial que mede a inflação do nosso país. Então, a gente utiliza o IPCA porque ele atualiza os valores com base na inflação. E 6% de juros ao ano porque é um fator de capitalização para poder manter o patrimônio dos investimentos do RPPS sempre atualizados e sempre rentáveis, né? Então, pode ser um pouco menos? Pode. Pode ser mais do que isso? Olha, você pode até conseguir atingir mais de 6%, mas não como meta. A meta é sempre até 6%. E quando que é menos? Quando o regime próprio está tendo um bom retorno de investimentos, não tem déficit atuarial, ou seja, está tudo sob controle, está tudo equilibrado, então pode até diminuir um pouco esse percentual de juros. Só não pode ultrapassar como meta, porque atualmente já está bem difícil de conseguir atingir esses 6% de juros ao ano. Então, ainda mais se fosse maior a meta, né? Professor? Pois não. Lúcia. Isso. A resolução do CMN fala que o plano de investimento deve investir nos 3 segmentos, né, de renda fixa, variável ou investimento externo. E aí eu fiquei na dúvida com o termo deve. O plano tem que obrigatoriamente prever investimento nos 3 segmentos dentro dos limites lá da resolução, ou ele pode escolher aplicar só em 2 segmentos e não nos 3? Boa pergunta, Lúcia. Então, quando a resolução fala ele deve investir, na realidade, o que vai acontecer? Aonde você vai ver se realmente deve ou não? Na política de investimento do RPPS. Se a política disser, olha, nós vamos estar investindo em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, aí você vai fazer investimento nos 3 segmentos. Caso contrário, é o que tiver lá na política de investimento, tá? Então, mas a política pode optar por só investir em 2 segmentos ou só investir... Tá bom. Não tem problema nenhum. Por exemplo, na Tabon Prev, nós ainda não iniciamos investimentos no exterior. Nós estamos investindo em renda fixa e renda variável. Investimentos no exterior ainda não iniciamos.
O Walter Tá bom, falou, obrigada. nada. A meta atuarial do plano que participa é de 10,46. A rentabilidade acumulada em 2020 ficou em 17,20. Muito bom, olha. Walter, precisa ver o seguinte, é um RPPS ou é um fundo? Porque tem uma diferença entre fundos de pensão e RPPS. Porque eu acho 10,46 uma meta elevadíssima, né? Assim, pode ser que não, porque eu estou fazendo confusão numa coisa. 10,46, então está somando o IPCA mais 6%. Se eu não me engano, é isso mesmo. Foi mais ou menos isso que deu ano passado mesmo. Tá? Ô, professor, me Quem tira está uma dúvida, por favor. falando? A Nair. Nair. Pode falar, Nair. Eu tive uma dúvida, eu anotei aqui, porque eu procurei, eu li esse capítulo, a parte 1, várias vezes, mas eu não Sim. achei quais são os 4 níveis de adesão para o RPPS. De adesão ao progestão? RPPS. Então, mas quando a gente fala adesão, normalmente se refere a alguma coisa. Então, adesão ao quê? Ao progestão? Isso. Então, se você tiver com dúvida nisso aí, dá uma olhadinha no módulo 4, que lá fala só de progestão. E aí lá vai estar especificando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ah, tá. Pode deixar, então, Tá bom? que eu vou ver. Porque às Cheguei lá vezes, ainda. às vezes é o que acontece. Por isso que nós abrimos todos os módulos. Às vezes no material lá no e-book do módulo 4 tem alguma coisa mais detalhada de algo que foi citado apenas no módulo 1. Né? Porque foi só feita uma citação e depois foi feita a explicação mais detalhada no módulo 4. Ok, obrigada. Nada. Então, o Walter falou que é do fundo Previ. Então, é isso mesmo. O fundo de pensão ele tem uma pequena diferença, uma grande diferença, né? Em relação ao RPPS. O RPPS tem algumas limitações a mais do que o fundo de pensão tem. Tá? E o fundo de pensão normalmente é mais estruturado, mais robusto, né? Do que o RPPS. Ainda no módulo 2, a gente fala de alguns cuidados que devem ser tomados na gestão dos recursos do RPPS, né? Então, eu posso dizer para vocês que, assim, além daquilo que está no material aí disponível no curso, nós temos mais algumas coisas aí que estão sendo implementadas, porque é uma coisa dinâmica, né? A cada momento acontece alguma coisa aí no mercado e a Secretaria de Previdência elabora alguma resolução, alguma portaria, né? Melhorando os controles, melhorando essa dinâmica aí de investimentos. Então, assim, é lógico que assim, os exemplos que tem no módulo 2 com relação a fundos, a tipos de investimento, a golpes, né, que existem aí no mercado, eles são válidos, mas a gente tem que lembrar assim, existem algumas coisas principais. Transparência é fundamental, então todo o regime próprio tem que ser muito transparente em relação a tudo que está sendo feito. Cumprir à risca a resolução 3922, os seus limites principalmente, né? É fundamental a elaboração da política anual de investimentos, porque é ela que é como se fosse a bússola dos investimentos do RPPS, e a formação das pessoas que estão na decisão dos investimentos também é fundamental. Então, por exemplo, nós temos um comitê de investimentos, as pessoas que fazem parte do comitê são funcionários efetivos, eles têm que ter uma formação, na nossa lei ela exige ou administração, ou ciências contábeis, ou direito, ou economia. Então nós temos uma economista formada, né? Temos um contador, eu que faço parte também, eu sou formado em administração e contábeis, né? Uma pessoa formada em direito e outra, acho que duas em direito, administração e contábeis e economia. E o que acontece? A maior parte do comitê tem que ter certificação Ambima ou CGR-PPS. São certificações para você poder ter um conhecimento mínimo do mercado financeiro de investimentos para poder, então, estar fazendo a movimentação, fazendo aí tudo aquilo que é necessário em relação aos investimentos. Tá? Então, esses são alguns dos cuidados que nós temos que ter, né? Para poder estar trabalhando, então, essa parte de investimentos com relação à parte do RPPS.
Tudo bem? No módulo 3, eu já vou até adiantando vocês, quando vocês chegarem no módulo 3, não se estressem, porque ele é um módulo... Boa noite. Boa noite. É Marta. Marta Pode Azevedo. falar, Marta. Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida sobre nenhum módulo 1 e nenhum módulo 2. Sim. Eu nunca dei esse assunto, nunca estudei sobre Previdência. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum livro básico para indicar para a matéria. Olha, Marta, é complicado porque, assim, em relação ao RPPS, a literatura que tem disponível atualmente, ela versa mais com relação a benefícios. Então, não tem nenhuma literatura voltada para a parte de investimentos. É uma pena, né? Eu acho que agora que o mercado está se movimentando, os profissionais estão se movimentando para tentar fazer isso. Uhum. Eu mesmo já comecei a esboçar alguma coisa, mas ainda está bem simplesinho para poder fornecer esse material, né? Mas assim, eu acredito que o pessoal está se dedicando aí para tentar escrever alguma coisa em relação a investimentos, em relação a essa outra parte, porque é algo novo ainda, né? Por isso que não tem. Tem mais sobre benefícios, mas sobre investimentos não tem. Mas eu vou procurar alguma coisa, se eu encontrar alguma coisa interessante, eu mando para vocês. Tá obrigado. Nada. Então, no módulo 3, o que vai acontecer? Ele vai falar sobre marcação na curva e marcação a mercado, né? É lógico que, assim, vocês vão perceber que é mais técnico, né? Um módulo bem técnico, bem específico, né? Então, ele vai falar sobre essa questão, o que é marcação na curva, o que é marcação a mercado. Aí nós temos que entender o seguinte, nós temos alguns papéis, alguns ativos financeiros, que você faz o investimento e pode resgatar eles a qualquer momento, perfeito? E tem investimentos, tem papéis, tem ativos financeiros, que você faz o investimento e você vai levar eles, vai ficar mantido, né, o investimento até o vencimento. Isso acontece muito com títulos públicos. Então, o RPPS, se ele compra títulos públicos, ele pode comprar títulos públicos para vender daqui 2, 3 meses, 1 ano, ou ele pode comprar títulos públicos e aguardar o seu vencimento em 2030, 2035. Nós já temos papéis aí até 2055, né? Com vencimento em 2055. Então, o RPPS tem essa possibilidade. Ele pode comprar títulos públicos e vendê-los a qualquer momento, ou ele pode comprar títulos públicos e mantê-los até o vencimento deles. E aí vem a questão, qual que é a diferença? Se eu tiver um título público ou um ativo financeiro que eu tenho a intenção de vendê-lo, de resgatá-lo a qualquer momento, eu tenho que estar fazendo a contabilização da flutuação dele, que a gente chama marcação a mercado. O que isso quer dizer? A cada mês, a flutuação, ou positiva ou negativa, o rendimento ou o rendimento negativo ou positivo, né, tem que ser contabilizado. Então, eu tenho que estar verificando quanto rendeu e estar fazendo a contabilização, ou quanto deixou de render, né, que seria, não posso falar perda, porque a perda só é efetivada no momento que a gente faz o resgate, né? Enquanto você não faz o resgate do investimento, não existe perda. Então, a gente só vai fazer marcação a mercado quando você tem essa opção. Eu vou fazer esse investimento e posso resgatá-lo a qualquer momento. Então, eu faço marcação a mercado, que é para manter o papel, manter o investimento sempre atualizado de acordo com a flutuação do mercado. E a marcação na curva, né? A marcação na curva, ela acontece quando você tem um investimento que você vai aguardar o vencimento dele. Isso acontece muito com títulos públicos, que nem eu comentei com vocês. E aí, a gente pode dizer, né, que esse tipo de investimento, né, esse tipo de marcação é feita só nesse caso. Então, não é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Ele também vai falar para nós de benchmarks, que seriam as referências, né? Então, a gente fala assim, o meu benchmark é o Ibovespa. Então, o que eu estou dizendo? Eu tenho que tentar atingir o
o índice da Bolsa de Valores, né? O meu benchmarking é o CDI, que é outro benchmark muito comum, né? Então, a referência do meu investimento é o CDI. Então, é a rentabilidade do CDI. Isso aí pode ter benchmark com Ibovespa, pode ter benchmark com a IRFM, com IMA, né, que é o índice de mercado Ambima, né, enfim. Existem vários referenciais aí para a gente poder, então, ter como base de comparativo, né? Então, o benchmark ele serve como comparativo. Então, ele fala assim, olha, estou investindo nesse fundo ou nesse papel e a referência de rentabilidade dele é o CDI. Então, o meu papel, o meu investimento tem que render pelo menos o mesmo que o CDI rende. Senão, não vale a pena fazer esse investimento. Então, o benchmark é uma referência, um comparativo, né, para você comparar o seu investimento com aquele referencial. Ele também fala sobre a questão do planejamento, né, da gestão atuarial. Isso é muito importante porque você sempre tem que estar fazendo o seu trabalho de RPPS, os investimentos, casarem com o passivo atuarial. Através da gestão atuarial, né, que seria esse estudo atuarial que todo o RPPS faz, pelo menos uma vez ao ano é feito, né? O que vai acontecer? Eu faço o casamento dos meus ativos com o passivo, que seria o passivo atuarial, que são o passivo dos benefícios a serem pagos, né? Isso é chamado de ALM, Asset Liability Management, que é o casamento entre o que eu tenho, que são os meus ativos, né, os meus investimentos, com aquilo que eu tenho que pagar, que é o passivo atuarial, que são os benefícios atuais e futuros. Então, sempre deve ser feito esse estudo de ALM, né, para poder verificar o que eu tenho hoje, o que os meus investimentos conseguem, eles comportam tudo que eu tenho que pagar atualmente e no futuro? E se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais agressivo nos meus investimentos, eu tenho que isso aí caracterizaria um déficit atuarial, né? Então, eu tenho mais benefícios a pagar do que ativos. Então, o que eu tenho que propor? Aportes financeiros, porque se está com um déficit atuarial, o ente federativo, né, seria a prefeitura, a Câmara ou o governo estadual, a Assembleia, né, deverão fazer aportes suplementares para cobrir o déficit, para que isso não aconteça, né? O ideal é que exista o que a gente chama de equilíbrio entre os ativos e os passivos. Então, entre os meus investimentos e os benefícios que eu tenho que pagar, tá? E isso é medido através desse ALM, né? Que é esse estudo de casamento entre ativos e passivos do RPPS, tá bom? Também vai falar um pouquinho do segmento de renda variável, né? Investimentos estruturados, né? Para vocês poderem entender um pouquinho isso aí. É lógico que assim, o que vai acontecer? Vocês vão sair daqui formados em investidor profissional? Não, lógico que não. É para vocês terem uma noção de como funciona esse mecanismo, né? De como o RPPS trabalha essas questões aí de verificar aquilo que tem que ser pago e aquilo que ele tem de patrimônio, de investimentos, e como ele deve proceder para melhorar a rentabilidade, ser mais agressivo nos investimentos para ter um retorno melhor e assim fazer o casamento correto, né, entre aquilo que nós temos e aquilo que tem que ser pago, né? Mas assim, dá para ter um começo, uma noção, né? Então eu posso dizer para vocês, esse módulo 3 tem que ser observado com atenção, porque uma parte do trabalho do módulo 4 está aqui, tá? Então, que nem eu falei, tem a parte de cálculo, que tem lá uma das opções, lá uma das ações que tem que ser resolvidas lá no trabalho em equipe. O exemplo está no módulo 3, a resolução está no módulo 3, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, me perguntem, eu vou passando as dicas, né? Já vou falando, dá uma olhada em tal página, tal, não sei o que lá, para vocês poderem estar resolvendo. Mas assim, lembrem-se que é para vocês terem uma noção.
Ah, professor, mas eu gostei, eu achei interessante, eu queria me aprofundar, né, ter mais conhecimento sobre isso. Então, eu recomendo que vocês comecem a fazer um curso específico, né, ou de CGR-PPS, que é uma certificação da APIMEC, ou do CPA-10, que é uma certificação Anbima para investidores de mercado financeiro. E aí você vai conhecer mais a fundo essa questão dos investimentos, vai poder se aprimorar mais, e aí vai ter mais conhecimento nessa área, tá? Aí são coisas bem específicas que vão versar só sobre investimentos. Mas para quem tiver interesse, para quem quiser melhorar, aprimorar seus conhecimentos nessa área, a recomendação seria essa. Ou faz um curso de certificação CPA-10 da Anbima ou certificação CGR-PPS da APIMEC, tá? E aí vocês vão ter mais conhecimentos nisso aí. E aí finaliza no módulo 4, né, o programa Progestão, que nem foi perguntado aqui no comecinho, né, que estava com dúvida com relação aos níveis de certificação, e aí eu falei, ó, dá uma olhada no módulo 4, porque lá vai falar mais detalhadamente disso aí. E o que é o Progestão? Ele é um programa que visa melhorar a qualidade das informações e dos controles internos do regime próprio. Por que acontece isso? Nós temos aí muitos regimes próprios, são mais de 2.000 regimes próprios espalhados no Brasil, e nós temos desde o regime próprio de um estado como São Paulo, que é enorme, né? Tem uma estrutura muito complexa, até um regime próprio de uma cidadezinha pequenininha, aí no interior de algum dos estados aí, que tem, às vezes, 2 funcionários só no regime próprio trabalhando, e nem são funcionários do próprio regime, eles são cedidos pela prefeitura ou pela Câmara. Então, assim, é uma estrutura muito enxuta, muito pequena, muito simples, né? E o que o Progestão fez? Ele tentou criar níveis mínimos de qualidade para que cada RPPS pudesse estar aderindo a esse nível. Então, o que é aderir ao nível? É tentar buscar atingir aqueles níveis mínimos de qualidade previstos naquele nível e ter uma certificação. Então, já existem empresas que vão fazer a certificação. Você tem que comprovar que você atingiu aquele patamar mínimo de qualidade através de documentação, através de relatórios, através de uma série de coisas, né? Eles vêm fazer uma auditoria no próprio regime próprio, certificar que aquilo realmente acontece, existe, e aí eles vão emitir o certificado, que, se eu não me engano, tem validade por 3 anos. A cada 3 anos ele tem que ser renovado, tá? Então, o Progestão, ele vem como um divisor de águas, né? Antes do Progestão, cada um fazia de qualquer jeito, ou do seu jeito, né? E não havia, vamos dizer assim, nenhum padrão mínimo de qualidade. A partir do momento que o Progestão ele introduz esses níveis, ele cria esses padrões mínimos de qualidade, e são 4 níveis, né? Nível 1, 2, 3 e 4, e cada um dos níveis tem aí exigências específicas, né? Para poder, então, o RPPS se certificar e obter, então, esse padrão mínimo de qualidade, né? E aí, o que nós temos de itens, né? Alguns dos itens, né, que eles colocam para nós aqui? Por exemplo, transparência. É um dos itens que tem no Progestão, que o RPPS tem que estar mantendo, né? Então, por exemplo, o que é transparência? É você proporcionar a todos os seus segurados, né, todas as informações relacionadas ao RPPS. Aí você vai falar assim, mas isso aí já não é normal, não acontece com frequência, né? Eu posso dizer para vocês que não. Tem muitos RPPS que ainda não conseguem disponibilizar todas as informações necessárias, né, para poder, então, o segurado saber o que está acontecendo. Que nem, por exemplo, hoje mesmo, em Taboão da Serra, houve uma audiência pública de prestação de contas. E a Taboão Prev apresentou, no caso, para a Câmara, né, tudo o que aconteceu no ano de 2020. Então, nós tivemos que apresentar
para os vereadores, né, para a Comissão de Finanças e Orçamento Público, né, tudo que aconteceu no ano de 2020 em relação não só aos investimentos, né, mas em relação a tudo que nós temos, benefícios, investimentos, gastos, né, receita, arrecadação, despesa, o que nós gastamos e assim por diante. E isso é feito, no caso de Taboão, né, a cada trimestre. Por quê? Nós temos uma lei específica, né, que determina que trimestralmente nós temos que prestar contas públicas, né, a todos os funcionários, né, e através da Câmara a gente consegue fazer isso, né. A gente vai lá, no caso hoje foi transmitido pelo YouTube, né, e nós conseguimos atingir um bom número de funcionários, né, que assistiram pelo YouTube a nossa apresentação e tiveram conhecimento de tudo que está acontecendo, o que aconteceu no caso em 2020 lá na Bomprev, não só com relação a investimentos, com relação a benefícios, com relação à arrecadação, né, receitas, despesas e todas as outras informações que a gente colocou hoje lá na prestação de contas. Então, assim, a transparência no Progestão, ela aborda muito mais do que isso, né? Não é só a parte de apresentar, né, vamos dizer assim, de divulgar as informações. Você tem que ter essas informações de uma maneira bem clara e que atinja o maior número de pessoas. Então, a maior parte das informações são disponibilizadas via site, portal da transparência e outros meios de comunicação. Pode ser cartilha, pode ser informativo impresso, informativo digital e assim por diante. Mas tem que haver a transparência. O servidor que participa do regime próprio tem que ter acesso a todas as informações. Não só o servidor, mas como o público em geral, né? Então isso é transparência. Outro item importante do Progestão, ele fala sobre definição de limites de alçada, né? Então, o que acontece? Vamos pensar em pagamentos, né? Então você fala assim, dentro da estrutura do RPPS, eu preciso pagar uma despesinha de R$100. Precisa o diretor autorizar isso? Ou pode ser um funcionário que tenha uma delegação? Eu deleguei para ele que até R$500 de despesa ele pode autorizar o pagamento, né? Então isso seria a definição de limites de alçada, né? Até que valor ou até que ponto fulano pode tomar uma decisão ou pode fazer um pagamento ou pode executar uma ordem, assim por diante. Isso é bom para você poder não sobrecarregar demais um diretor ou um funcionário, né? Deixar muita responsabilidade para uma só pessoa. Segregação de atividades. Isso também é bem interessante, porque segregação de atividades. Então, quem concede benefícios não pode ser aquele que acompanha o pagamento do benefício. Então, se eu concedo o benefício, eu não posso estar fazendo a verificação, o acompanhamento do pagamento desse benefício. Tem que ser outra pessoa. Então, essa segregação, essa separação aí das atividades, dá mais segurança a essa questão de, por exemplo, benefícios. Mesma coisa, o ordenador de despesa é aquele que vai ordenar a despesa, não pode ser o mesmo que vai conferir se o pagamento da despesa cumpriu todos os requisitos legais, né? Se tem cumpriu todo aquele procedimento legal para fazer o pagamento. Tem que ser uma outra pessoa, que é para poder ter essa, como é que eu posso dizer? Transparência e também ter confiança em tudo que está sendo feito dentro do regime próprio. Tá? Dupla checagem. Isso, muito bem, Tereza, obrigado. Dupla checagem, é verdade. Ouvidoria, né? Então, uma coisa importante, parece até boba, né? Mas é uma coisa importante, ouvidoria. Tem que ter um canal de comunicação entre, principalmente, os servidores e o regime próprio, para que eles possam estar se manifestando, perguntando, reclamando, elogiando, enfim, tudo aquilo que é necessário, né? Nós temos uma ouvidoria, ela é feita através do site e tem um funcionário responsável de estar recebendo todos os informes lá, direcionando aos setores responsáveis, né, para que eles respondam o funcionário e a gente vai
acompanhando tudo isso para que não fique nada para trás, para que tudo seja atendido, né? Outro fator importante é a diretoria executiva, né? Então, a diretoria executiva ela tem que ter, agora, recentemente foi mudada essa legislação a nível federal, todos os diretores têm que ter nível superior, é obrigatório, e antes dessa mudança, tinha alguns RPPS que ainda tinham diretores que só tinham ensino médio, e isso não dá certo, né? E em Taboão, os diretores têm que ter formação ou em administração, contábeis, economia ou direito. Então, uma das 4 formações, tá? Para poder exercer o papel de diretor. Além disso, não pode ter o nome sujo, não pode ter condenação judicial, não pode ter processo civil, não pode ter, como é que fala? Inquérito administrativo, não. Não pode ter sido processado, né? No serviço público, enfim, tem que estar com nome limpo, vida limpa, tudo bonitinho para não ter problema, tá? Alguém falou aqui, o Walter, quando se fala em segregação de funções, me vem à cabeça o caso do Banco Barings, onde um único funcionário atuava. Tem alguns exemplos absurdos, né? Quando fala em segregação de atividades, né, como que nem o Walter falou, tem um termo muito bom no mercado financeiro que é o China's Wall, né, que seria a muralha chinesa, que é a separação entre determinados segmentos dentro do banco, dentro do sistema financeiro, que é exatamente isso, né? Quem faz uma determinada atividade não pode conferir ou não pode ser o conferente daquela atividade, porque tem que haver, que nem a Teresa falou, uma dupla conferência para dar mais credibilidade àquilo que está sendo feito, né? Então, muito bem lembrado aí o Walter também, né? Então, assim, o funcionário que vai atuar como diretor da diretoria executiva, ele tem que ter, assim, um nome muito limpo, a vida limpa, tudo bonitinho, e ainda ter a formação específica. E um detalhe importante, né? Quem dos diretores lidar com investimentos também tem que ter a formação específica, a certificação ou do CGR-PPS ou certificação Ambima. E ainda tem agora uma nova lei, que ainda não está implantada, que vai obrigar todos os diretores de todos os regimes próprios a ter uma certificação prevista pela CEPREV. A Secretaria de Previdência também previu uma certificação específica para os gestores. Só que ainda não está implantada porque eles não decidiram quem será a certificadora, quem será a faculdade, sei lá, o instituto que vai fazer isso aí. Também fala para nós sobre Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Então, mostra para nós a estrutura do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, né? Fala para nós qual é a atuação de cada um dos conselhos, né? Então, o fiscal fiscaliza tudo que foi feito no regime próprio, e o Conselho Deliberativo, Administrativo, cada RPPS tem um nome, né? Em Taboão é Conselho de Previdência, ele é o que vai deliberar, ele ajuda na tomada de decisões. Então, se tem alguma coisa que precisa ser decidido, que ainda não tem na legislação, não está especificado na legislação, a gente consulta o conselho ou passa para o conselho deliberativo, eles vão estar se reunindo junto com a diretoria e tomando uma decisão e elaborando uma resolução. Então, o conselho elabora uma resolução para poder resolver aquela situação que não está prevista em lei. E também eles acompanham, né? O nosso conselho acompanha todos os investimentos, acompanha a prestação de contas, eles verificam os gastos, eles verificam a arrecadação. Então, nosso conselho é bem atuante. Tá? Isso é muito importante, que ajuda nessa questão de segurança e transparência das informações, os controles internos e tudo mais. Tá? Também a questão do progestão, ele fala, olha, mandato, representação e recondução. Então, se é conselho, tem que ter mandato. Então, o nosso conselho, por exemplo, o mandato é de 4 anos. Os conselheiros são eleitos. Tem apenas um indicado da Câmara, um indicado do governo municipal.
mas os demais são eleitos. Representação, tem que ter servidores da ativa e tem que ter servidores aposentados representados nesse conselho. E no nosso conselho, por exemplo, nós temos isso, representação. E recondução, é permitida a reeleição? Quantas vezes é permitida? É uma vez? Não tem limite? Como é que funciona isso? Então tem que estar especificado também na lei. E a parte de gestão de pessoas, né? Então nós temos que ter uma gestão de pessoas moderna, atuante, né? Que verifique essa questão de valorização do funcionário que trabalha no regime próprio e que atenda toda a legislação pertinente aí à parte de gestão de pessoas. Então, são alguns itens que estão previstos no Progestão, que nem eu falei para vocês, para poder dar um nível mínimo de qualidade na gestão dos regimes próprios, tá? Então, esse módulo 4 vai falar só do Progestão e dessas peculiaridades, dessas quesitos que eles colocam como níveis mínimos de qualidade em cada um dos níveis. Então, à medida que o nível vai aumentando, vai aprimorando essa qualidade, vai exigindo mais do regime próprio. Nível 1 e nível 2, que são os dois primeiros níveis, são mais simples, né? Mais fácil de você estar atingindo esse nível mínimo de qualidade. O nível 3 e o nível 4 são os mais elaborados, os mais complexos, que exigem bem mais do RPPS para poder atingi-los. Beleza? E aí, gente? Tem alguma pergunta, alguma coisa que eu posso estar ajudando vocês de imediato aqui? Boa noite, professor. Quem está falando com você é a Erenilda. Boa noite, Erenilda. Eu vou ser muito sincera, muito franca, assim, os assuntos que foram abordados, para mim, é tudo muito novo, né? Nunca tinha estudado nada a respeito. Então, assim, eu estou ouvindo você explicar e me sentindo meio perdida. Assim, já comecei a ler o módulo 1, inclusive respondi o fórum, mas assim, sabe quando o assunto parece longe da realidade? Não consigo me apropriar. Você e aí eu vi que a Marta onde? Eu trabalho na Prefeitura de São Bernardo. Mas então não pode ser tão longe, você é funcionária pública. Não, mas eu trabalho na parte mais de contratos, né? Entendi. Não de arrecadação. Entendi. Então, aí assim, eu vi que a Marta tinha feito uma pergunta, e aí que você até ficou de ver alguma coisa para colocar isso, algum material. Isso. Você acha que se acessar links, alguma coisa, é viável para complementar aí o entendimento? Eu só tenho medo que vocês peguem material que não seja confiável. Então, assim, o que eu vou fazer, amanhã eu já dou uma olhadinha em algum material que eu tenha disponível e já mando para vocês, né? Já falo, olha, vou estar disponibilizando para vocês, e aí vocês podem também estar pesquisando alguma coisa. Por quê? Que nem eu falei, não tem muita coisa, o que nós temos hoje é uma legislação, uma literatura mais voltada a benefício. Mas eu vou tentar procurar alguma coisa mais específica em relação a investimentos para poder ajudar vocês. Tá ótimo. Eu agradeço, viu? De nada. A Renata perguntou se o Progestão é obrigatório para o RPPS. Renata, o Progestão ele não é obrigatório, mas do jeito que o governo federal implantou ele quase que é obrigatório. Por quê? Se você não aderir ao Progestão e não tentar se certificar, você deixa de ser investidor qualificado e aí vai ter uma série de problemas para o RPPS, né? Porque investidor qualificado ele tem acesso a diversos fundos mais qualificados, melhores para investimento, né? E se você não for investidor qualificado, você não pode fazer esse tipo de investimento. Então, quase que eles puseram uma faca no pescoço dos regimes próprios. Falaram, olha, vocês podem aderir, ou seja, é opcional. Mas se não aderir também, não vai poder fazer isso, tá? Então, assim, é complicado. Nós já aderimos e estamos quase conseguindo a certificação nível 2. Em Taboão da Serra, né? E a Eliane falou, o RPPS praticamente é um curso dentro do curso. Praticamente isso mesmo. Ele é um curso bem mais, vamos dizer assim, bem mais específico, né? Mas ele é muito interessante, viu? Talvez até depois, mais para frente, o professor Dorcélio dê uma
complementada em algumas coisas ou modifique algumas coisas para poder deixar esse curso ainda mais atraente para o aluno, viu? Mas é uma coisa bem legal. Essa parte aí da pergunta da menina foi aonde é o assunto que eu mais me sinto distante, por isso que eu fiquei confusa. Tudo bem, eu vou tentar ver algum material para disponibilizar para vocês. Tá bom? Obrigada, professor, muito obrigada. Nada. Oi, Marta. Eu tenho uma sugestão. O senhor não disse aí Sim. que está escrevendo um livro, aí o senhor vai mandando para a gente gente vai fazendo uma avaliação do livro. Não, mas eu comecei a fazer alguma coisa dentro da... Entendeu? Para poder entender. A gente vai avaliando a professora, isso não está legal, não. Então, mas é assim, eu peguei a resolução 3922 e estou escrevendo em cima dela. Então, assim, ainda está uma escrita muito simples, muito embrionária. Não dá ainda para fazer isso que você está pedindo. Se desse, eu até faria. E outra sugestão, não utilize uma linguagem tão técnica no livro, porque existem pessoas que não são da área, que querem estudar, querem entender o assunto. E não, que nem você disse, não tem livros específicos, entendeu? Então, não, ainda não. Que qualquer pessoa de qualquer área consiga ler e entender, como a colega disse, que assim, leu e assim, esse não é o meu terreno, assim. Entendi. Eu acho, é a minha sugestão também aí, tá? Obrigado pela sugestão. Linguagem simples, né? Entendi. Boa dica. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Gente, eu só tenho a agradecer aí a participação de vocês e falo novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no chat, eu vou verificar, se eu não puder responder imediatamente, eu respondo o mais rápido que eu puder, tá? Mas eu sempre dou um retorno para vocês, então qualquer dúvida, perguntem, ok? E pode mandar para mim que depois eu vou estar respondendo e vou estar disponibilizando o material para vocês, aquilo que eu tiver disponível. E não se esqueçam, então, eu vou ficar aguardando. Quem já me passou aqui o nome dos grupos, eu já vou estar montando. E quem ainda não passou, passe para mim, que eu monto o grupo para vocês fazerem o trabalho em equipe do módulo 4. Combinado? Certinho. Combinado. Perfeito. Então, gente, eu desejo a todos uma ótima noite, tá? E bons estudos aí no módulo, bons estudos na nossa disciplina e qualquer dúvida estou à disposição. Tá? Obrigada, professor. Nada. Obrigada, professor. Um abraço. De nada, abraço. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, de nada.